Bom dia, gente. Eu vou apresentar esse trabalho que eu desenvolvi no âmbito da minha Bolsa PELD do ano passado. Junto com ele, eu desenvolvi também um outro trabalho de modelagem do biodiversa com herbáceas, que acabei focando mais. Então, me desculpem qualquer erro para quem trabalha com árvore. O título do trabalho é Distribuição Atual de Espécies Arbóreas Nativas em Áreas Úmidas Amazônicas e seu futuro em cenários de mudanças climáticas. Ai, tem que apontar para cá? Tá, então já foi falado, todo mundo já tem a plena consciência que as áreas úmidas, elas ocupam 2 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia, né? São ecossistemas de transição entre aquático e terrestre e provém diversos serviços ambientais para fauna, flora e população. E as áreas úmidas, elas se encontram entre um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta. Bom, então, eventos antrópicos como a barragem, que foi amplamente discutido ontem, a abertura de estradas, conversão de floresta para pasto, mineração, a própria urbanização, vem causando um aumento nas mudanças climáticas. E no Brasil, 78% das emissões totais de gases de efeito estufa são causados pela mudança do uso da terra. Então, na Amazônia, houveram esses eventos extremos, vêm aumentando. Entre 2005 e 2010, e também ano passado, 2023, houveram secas intensas que causaram um estresse hídrico e a morte de árvores de grande porte. Também o evento de aumento de chuvas, 2012, 14 e 15, propiciou grandes enchentes e danos nas residências e também de subsistência. Bom, então o aquecimento global é um impacto recente, por isso ele ainda é pouco compreendido sobre a frequência que ele tem na biodiversidade. E para isso, a modelagem de nicho climático, ela vem como uma ótima ferramenta para auxiliar na predição da resposta dos organismos frente aos cenários de mudanças climáticas. Ela nos ajuda a prever potenciais áreas de ocorrência das espécies de acordo com as necessidades ecológicas delas. E representa uma aproximação do nicho ecológico nas dimensões das camadas ambientais utilizadas. E aqui é só representar, né, um modelo de nicho que tem o gradiente de adequabilidade, de menor adequabilidade e maior adequabilidade. Então, a relação entre as mudanças climáticas e os eventos extremos de seca e cheia dos últimos anos ainda não é clara. Porém, acredita-se que tais eventos poderão levar a grandes modificações dos padrões de evolução dos organismos. Por isso, o objetivo geral desse trabalho foi avaliar como cenários de mudanças climáticas podem afetar áreas de adequabilidade de 5 espécies arbóreas, e o objetivo específico é avaliar em qual cenário, se é o de médio impacto ou de alto impacto, para o ano de 2070, mais afetará as áreas dessas espécies. Eu não coloquei a área de estudo, mas é a bacia. E então a gente selecionou essas 5 espécies, na verdade eram mais, né, porque eram as espécies com maior abundância, incluindo a de ontem, a mabea, né, a mabea, só que acabou sobrepondo com as árvores que a Ana modelou no Biodiversa, então eu fiquei com essas 5, além delas figurarem nas listas do PELD, elas também estão entre as 12 espécies mais importantes em igapós da Amazônia Central nesse estudo de Whitman e colaboração 2022. Menos Astrocário, mas é porque ela também é dominante, ela é uma indicadora de espécies impactadas, então a gente também decidiu modelar elas. E aí o primeiro, quarto, terceiro, nono é a categoria que elas se encontram nessa lista. Bom, então a metodologia, né, a gente faz a modelagem no âmbito do R, usando os pontos de ocorrência conhecidos para essas espécies, junto com as 19 variáveis bioclimáticas, que é de precipitação e temperatura, e a gente modela para o futuro, para o presente e para o futuro, os 2 cenários, 8 algoritmos, e que nos dá o mapa de consenso, né, o poder preditivo é sempre os algoritmos que tiveram um valor maior a 0,4, e para ver a porcentagem de área de adequabilidade, a gente faz
no ArcGIS. Bom, então esse é o nosso resultado para as 4 espécies. O cinza é as áreas de adequabilidade e o preto a área de não adequabilidade. Então, para o presente, essas espécies variam, né, a porcentagem que elas têm de adequabilidade, sendo a Leptobalanus com maior adequabilidade, quase 70%, bem distribuída ao longo da bacia, e Duroia sendo a com menor área de adequabilidade. Ela é uma espécie endêmica que realmente só ocorre no Amazonas e em Roraima, né? Então, aí para o cenário de médio impacto, Duroia teve um aumento na sua área de adequabilidade, porém ela continua sendo bem restrita, né? E Poltéria também teve um aumento, enquanto as outras baixaram sua área de adequabilidade, que eu achei interessante que ontem na palestra da Aurélia, Astrocarium tem um benefício em temperaturas mais altas, porém na modelagem ela teve uma perda bem significativa no cenário de maior impacto, então acho que seria algo de talvez explorar de outras maneiras, né? Algo bem interessante. Aí eu tentei discutir um pouquinho, eu não tenho, na verdade, conhecimento quase nenhum sobre a biologia dessas espécies, então teria que se aprofundar mais a isso, mas 2 delas, que é Duroia e a Manoa, são espécies endêmicas, então a gente sabe que espécies endêmicas, elas têm tem diversos estudos que falam que elas elas são bem ameaçadas sob o efeito de mudanças climáticas, porque elas já têm uma distribuição muito restrita, e elas são importantes, né, na priorização de áreas de conservação, inclusive no trabalho de herbáceas do Biodiversa, que a gente está trabalhando nele ainda, a gente percebeu que as endêmicas, elas não são protegidas pelas unidades de conservação aqui no Amazonas, elas são tão restritas que as áreas de conservação não abrangem a distribuição delas. E também que a fragmentação, que é causada pelo impacto humano, tem grande impacto, né, na dinâmica populacional dessas espécies com baixa intensidade, como é o caso das espécies raras. Então, assim, por mais que tenha aumentado a área de adequabilidade de Duroia, por exemplo, ainda é muito restrita, né? Então, qualquer leve impacto que tenha nessas áreas já pode afetar fortemente essa espécie. E a Manoa já está perdendo, né, a área de adequabilidade em cenários futuros, então também é bem preocupante. E também trouxe o impacto socioeconômico, né, que eu dei uma pesquisada sobre ela, e Poltéria, ela é uma espécie que está sendo investigada, né? Esse estudo trouxe que ela tem 3 vezes mais vitamina C que a laranja, então ela tem um interesse alimentício para a população também. Ela também é rica em antioxidante e antimicrobiano, então ela pode ser uma espécie de interesse farmacêutico. O jauari, como o Lion mencionou ontem, das comunidades também para confecção de tecidos, para isca, então a perda de adequabilidade diária dela também pode ter um impacto para a comunidade. Por fim, eu trouxe esse mapa, que é o que está sendo chamado como a nova fronteira da distribuição. Antes a gente falava do arco do desmatamento, né, que era onde está tudo sendo convertido em pasto. Agora, se está subindo essa fronteira, Roraima está sendo devastada também, né? Por que eu trouxe esse arco? Porque a nossa previsão de onde as 5 espécies têm mais probabilidade de ocorrer, tanto no cenário de médio impacto quanto no cenário de maior impacto, é justamente aonde essa fronteira está avançando, né? Então, a gente sabe que o desmatamento mais alto pode propiciar a tendência de períodos mais secos, mais longos e quentes, e isso vai afetar, né, as espécies que têm o ciclo adaptado ao fluxo de inundação, que nem essas que a gente modelou. E eu não sei se tem muito a ver, mas eu trouxe essa conclusão que os ecossistemas oligotróficos, eles são altamente
vulneráveis ao déficit hídrico e incêndios, mas também à inundação, né? E isso pode resultar na mortalidade em massa de plantas adaptadas e causar um grande desequilíbrio nesses frágeis ecossistemas. Obrigada.